Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa e hoje estamos estudando o capítulo 8 na coleta de dados utilizando APIs. Na aula de hoje, nós vamos coletar dados através da API do Chess, aquele jogo de xadrez reconhecido no mundo inteiro. Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu Jupyter Notebook já aberto e já vamos iniciar nossa coleta. Mas eu gostaria de falar uma coisa antes, que esse API é uma API pública, então não necessita de cadastro nem autorização para você poder fazer o uso e o consumo dessa API, para coletar os dados. Toda a documentação ela está aqui disponível para vocês darem uma olhada, para que eles possam ver. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é importar as bibliotecas que nós vamos utilizar nessa aula. Nós vamos utilizar a request de JSON. E após isso, nós vamos fazer uma requisição. Então, a gente vai pegar o endereço URL que a API fornece para a gente. E através desse endereço aqui, nós vamos fazer a conexão e trazer os dados. Então, esse primeiro aqui eu vou trazer uma informação de um player. Então, executo, verifico se a conexão foi realizada com sucesso. Se retornar 200, é porque está ok. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar todo o conteúdo JSON que está dentro da variável response e atribuir a variável de context. Essa variável vai trazer para a gente, quando a gente executar ela, todas as informações que a API está nos retornando para informações de usuário. Então, a gente vai ver aqui o nome, o usuário, a gente vai ver o título do jogador, as pessoas que o seguem, o país que ele é, por exemplo, no caso aqui ele é Noruega, então, outras informações, desse usuário. No caso, seria essa informação dessa tela aqui, do jogo. Onde a gente tem aqui o campeão mundial de xadrez, que é o Magnus. Então, vamos agora ver algumas informações de estatística desse mesmo usuário. Então, a gente vai pegar, nós vamos fazer o mesmo processo, porém nós vamos mudar a URL, que também é fornecido na documentação. Então, verificamos e trazemos aqui o JSON daquela requisição. Então, aqui a gente tem informações de estatísticas, Qual foi o maior rate dele, no jogo rápido. Então, aqui tem outras demais informações. Número de vitórias, número de derrotas, os empates. Então, tem várias informações. E aqui é só para representação mesmo, que é essa parte de estatísticas, ele pega dessa tela aqui do jogo. Então, a gente tem várias informações. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora os jogos que ele participou. Então, a mesma coisa. Então, nós pegamos a URL, pegamos o JSON dele e aqui nós temos todas as informações que a API está nos trazendo. Então, aqui nós temos o tempo que foi, qual o tipo da partida, o usuário que jogou, as jogadas em si. Então, todas essas jogadas aqui são as jogadas do jogo de tabuleiro e demais jogos. Se a gente quiser ver quais são as chaves que contém dentro desse arquivo JSON, a gente vai ver, para esse caso aqui, a gente tem um games. Então, esse games aqui que tem todas essas informações. Então, como que eu vejo, por exemplo, informações do primeiro jogo? Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou dar um print no response e vou pegar o primeiro elemento da lista. Então, a gente tem aqui as informações do primeiro jogo daquele usuário.
Aqui a gente tem todos os jogos. Aqui a gente vê um pouquinho com uma forma mais estruturada, mais para visualmente falando, melhor para a gente ver. Legal, né? Então agora nós vamos chegar a uma parte legal que nós vamos realizar a coleta agora dos dados. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos coletar os dados dos jogadores grande mestre, né, do xadrez. Para isso nós vamos utilizar essa API, essa URL aqui do API. Então nós vamos fazer o mesmo processo, pegar o response dele, verificar aqui quais são os jogadores. Então a requisição dessa URL vai trazer a lista contendo todos os jogadores que são grandes mestres em xadrez. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa lista que está aqui e vou atribuir, né, uma lista de jogadores, porque aqui é um arquivo JSON. Então, eu atribuo, agora eu tenho uma lista contendo todas essas informações aqui. Para eu ver o tamanho dessa lista, eu posso utilizar a função de agregação len, que ele vai pegar todos os players que estão dentro dessa lista. Ou seja, a gente tem 1332 players dentro dessa lista. Uma vez que a gente tem a lista e os players dentro, a função que agora temos que fazer é para coletar. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma função que chama busca usuário, que eu vou pegar cada usuário aqui e vou fazer a requisição. Essa requisição aqui, ó. Vou fazer a requisição e vou passar o usuário para ela. Então, pego todo mundo que está aqui e coloco nessa URL da API que vai trazer as informações dos jogadores. E essa parte disso, response, get e uso da URL, são tudo isso que a gente estava fazendo aqui para cima. Tá ok? Então, nós criamos a função. E agora nós vamos ver como é que está o tempo de resposta dessa função. Uma vez que eu pego um elemento da lista e mando ele trazer os dados desse usuário. Então, a gente percebe que quando a gente executa esse comando, a gente tem 359 milissegundos, né? 359 milissegundos. E essas são as informações dessa pessoa aqui. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma estrutura para coletar todos esses usuários. Então, eu vou criar uma lista que vai percorrer e chamando. Toda vez que eu pego um elemento, eu vou chamar essa função. É isso que está aqui. Para cada usuário dessa lista de jogadores, eu vou atribuir, né, os dados do usuário e chamar a busca do usuário passando aquele usuário da lista. Então eu vou vir aqui nessa lista, pegar o primeiro, por exemplo, esse jogador, vou enviar para essa função vai retornar esse JSON, e esse JSON eu vou colocar numa outra lista. Então é esse que nós vamos fazer. Para didática, eu não vou percorrer todos os jogadores, senão vai demorar um pouquinho, mas vou pegar os 3 primeiros. Então é assim, ó, ele coletou 3 jogadores. Se a gente quiser ver essa lista desses jogadores, a gente tem aqui os nomes deles que estão aqui. Uma vez que a gente já criou a lista, agora a gente pode simplesmente colocar ele no data frame. Olha só, como a gente está acostumado a fazer nas outras aulas. Então aqui eu tenho já, de uma forma estruturada, pegando as informações de usuários coletados através da API do Chess. Daqui para frente vocês decidem o que vocês vão fazer com essa estrutura. Se vocês vão gerar um arquivo CSV, se vai gerar um JSON com ele, se vai armazenar no banco de dados relacional ou não relacional. Então daqui para frente é com vocês. Então na aula de hoje nós realizamos a coleta de dados utilizando no Chess, né, na API do Chess. E para a próxima aula nós vamos dar início à introdução às ferramentas de coleta de dados. Um grande abraço e até logo!